ardem, queima nos nossos But ossos. there are moments like the prophets would say that the word burns in our bones. It's like a fire in my bones. É fogo nos meus ossos. E eu creio que o Senhor tem algo para falar conosco aqui And I hoje. believe the Lord has something to speak to us. Graça dele sobre a minha vida em poder transmitir algo de Deus ao seu coração. And His grace over my life to bring something from God Que to a your graça heart. dele seja sobre a sua vida a ser um receptor, a receber o que ele está falando. And may His grace be over your life to receive what He is speaking. Vamos navegar por essas águas nessa manhã Let's navigate through these e waters this receber morning aquilo que ele tem pra gente. and receive what He has Eu quero for ler em us. Hebreus no capítulo 12. I'm going to read Hebrews chapter 12. Hebreus capítulo 12 é o texto que eu gostaria de ler. Eu quero ler 2 versículos de Hebreus 12. I'm going to read 2 verses. Se você não tem em mãos uma Bíblia e alguém do seu lado puder compartilhar no telefone, no tablet, enfim. A leitura da palavra de Deus em Hebreus 12 e 28. Vamos ler 28 e 29. 28 and 29. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos orar? Let's pray. Obrigado, Espírito Santo, Thank you, Holy Spirit, pela palavra lida nesta manhã. for the word that was read this morning. Eu tenho certeza, Senhor, I am sure, Lord, que algo nesse ambiente está para ser mudado. that something in this atmosphere is Que going to algo be nessa changed. atmosfera está para ser mudada. Something in this place is going to be changed. Poder que repousa sobre a tua palavra, The power that rests on your word, sobre o rema, a palavra revelada. over the word revealed. Tome conta das nossas May it mentes. take over our minds, Preenche os nossos corações. fill our hearts, E prepare a terra and prepare the para soil sermos frutíferos, Senhor. for us to be Em nome de fruitful. Jesus nós oramos. In the name of Jesus. Tome seu assento, queridos. Obrigado. You may be seated. Thank you so much. Se não der glória, tem criança dando aleluia, não é verdade? There's kids you giving glory. Existem alguns meses que a palavra temor tem tomado conta do meu coração. There's been a couple months that the word fear of the Lord has been taking over my Acredito heart. que também por experiências, I believe through experiences, mas muito mais do que uma experiência pessoal. but way beyond a personal Eu experience. creio que existe uma palavra que indica um tempo de restauração para a igreja nesses dias. I believe there's a word that indicates a times of restoration for the Os church. meus filhos normalmente eles têm o costume de chegar para mim e falar para mim assim: pai, qual que é o seu hino do momento? My kids usually come to me and say, Dad, what's your song of the moment? E já existem alguns meses que o hino Fear of God, temor de And Deus, for a couple months, the song Fear of God tem tocado assim nas minhas playlists, principalmente de oração. has been playing in my prayer Tenho playlist. meditado sobre o temor de Deus. I've been meditating about the E fear eu of God. me sinto no compromisso diante dos céus de poder trazer algo a esse respeito. And I feel like I have to bring something about E this. principalmente para desconstruir algumas coisas Especially to deconstruct a few e things construir outras. and build others. Trazer um entendimento que eu confesso ser para mim um dos entendimentos mais preciosos nesses últimos dias. Bring the understanding that for me is one of the most precious ones in these Se você, days. assim como eu, já serve a Jesus por mais de 2 décadas, If you've been serving the Lord for over 20 years, você vai se lembrar que nos nossos dias, ou pelo menos nos dias dos nossos pais, a gente sempre ouvia uma rigidez excessiva acerca do servir ao Senhor na igreja. you remember that at the times of our parents, it was so rigid to serve the Talvez não Lord. seja da sua época, mas pessoas já passaram por grandes constrangimentos na igreja. Maybe it's not from your time, but many people were very Pessoas embarrassed. já foram disciplinadas, tiradas da comunhão pelo simples fato, por exemplo, de assistir um jogo de futebol. They were taken out of communion just because they watched a soccer match. Pessoas já perderam a comunhão com a igreja local pelo simples fato de cortar o cabelo, Or de they usar lost uma maquiagem. communion with their church because they cut their hair or used E eu não makeup. quero discutir ou julgar costumes de igreja ou de denominações. And I don't want to discuss behaviors from other Mas churches. o que eu quero trazer a você é que você que está aí na casa dos 30, 40, 50 anos sabe muito bem
que a nossa criação foi extremamente rígida. But if you're 30 to 50 years old, you know that our upbringing was very rigid. Eu tenho certeza que muitos de nós, se reproduzíssemos com os nossos filhos aquilo que os nossos pais fizeram conosco, I'm sure that many of us, if we did to our kids what our parents did to us, em questão de puni-los, in question of punishment, muitos já teríamos visitado a cadeia we have a lot of us had gone to jail. e vários não estaríamos com os nossos filhos mais conosco. A And many guarda of us- deles já teria sido tomada pelo governo. We maybe wouldn't even have our kids with us. Come on, como bons brasileiros, você sabe o que eu estou falando. As good Brazilians, you know what I'm talking about. Pai batia com o que via pela frente. Your parent would hit you with Se whatever they encontrasse saw. um pedaço de madeira, um pedaço de fio, uma correia, uma mangueira, qualquer coisa que visse pela frente, Anything they found in front of them era o que mais ou menos entrava em contato com nossas costas. that would come in contact with your back. Não vou te bater, menina. I'm not going to hit Eu you. vou colocar um objeto em contato com as suas I'm going to costas. put an object in contact with Em your um back. impulso sobrenatural In a supernatural que vai impulse impulsionar você para frente. that will impulse you front to Sabe the front. aquelas a forma mais polite de você poder falar que vai bater um menino, dá uma surra nele. It's a politer way to say you're going to. Nós viemos de um costume extremamente rigoroso. We came from a very rigid E, culture, e isso nos influenciou diretamente. and that directly influenced Muitos de us. nós, quando começamos um relacionamento com o Senhor, Many of us, when we start a relationship a with gente ainda God, tem aqueles flashbacks do nosso relacionamento com os nossos pais. we still have flashbacks from our parents' O pai relationship. duro. A very Você lembra-se, stern na father. década de 50, 40, 60, era muito comum nós termos pais militares dentro de It casa. was very common back in the day for us to have Eu não quero military que ninguém levante fathers. as mãos aqui quem veio de uma família de militares. I don't want you to raise your hand if you came from a Mas é family muito that fácil had a você military. conhecer a forma como essas pessoas reagem. Os filhos até hoje reagem. But it's very easy for you to recognize the way that they react. Pessoas extremamente disciplinadas. People that are very disciplined. Pessoas que às vezes não conseguem nem descansar os músculos do rosto, dando um sorriso por algum motivo. People that sometimes can't even Sérias, smile. They're very serious. duras, They're very harsh. palavras duras, Harsh words. sem filtro algum. No filter at all. Simplesmente fala o que é e acabou. They simply say what they think and Toda that's essa it. nossa criação, essa nossa formação, In all of our upbringing, ela traz um impacto direto nos nossos it relacionamentos. brings a direct impact in our E com Deus relationship. não é diferente. And with God, it's not E a gente different. começou a se relacionar com Deus We started to have a relationship with a God partir de um impacto muito grande acerca dessa rigidez, coming from the impact of this sternness, dessa autoridade, of this authority, dessa vara pesada, desse julgamento excessivo, dessas correções exageradas. of this excessive correction and judgment. E essa era a maneira que a gente conseguia entender a linguagem And that was the way we could understand de um relacionamento com Deus. our relationship with Porque God. nós tínhamos essa vida dentro de casa. Because we had that life in our home. E aí então nos é introduzido um Deus So then a God is introduced que to us habita em uma luz that inacessível, lives in an accessible que light, tem todo o poder, that has all que power, julga a terra com cetro de equidade, that judges the earth, que a justiça dele that his é justice capaz de fulminar os is homens. capable of killing men. Você sabe o que eu estou falando? You know what I'm talking about. E aí a gente passa-se fast forward algumas décadas para frente And then we fast forward a couple of years e a gente chega nos nossos dias, and we come to our days. em que nós como pais estamos desconstruindo essa mentalidade de rigidez e estamos construindo um relacionamento de amizade com os That nossos as filhos. parents were constructing a relationship with our E aí agora kids. nós entramos num outro contexto dentro da igreja. And now we come into a new context in the Em um church. contexto de um Deus amigo. A context of a God that's a De um friend. Deus que senta comigo no carro. The God that sits with me in my De um Deus que car, vai comigo para o that trabalho. goes with me to work, De um Deus que senta ao meu lado no ônibus, That no sits- trem, no avião, em qualquer lugar que eu esteja. that sits next to me wherever I am. Só que nós não conseguimos ainda fazer o equilíbrio desses dois relacionamentos. But we can't find the balance De trazer o temor do Senhor do passado in bringing the fear of the Lord of the past com o amor do Senhor do presente. with the love of the Lord in the E às vezes, present. por estarmos em qualquer um dos dois extremos, And because we're in either of the nós extremes, perdemos o equilíbrio de um relacionamento sustentável diante de we lose Deus. the balance of a sustainable relationship Quando with nós God. olhamos para a palavra, When we look at the se Word, você olhar somente o Velho Testamento, if you look only at the Old você vai ver Testament, por tantos e tantos textos
um Deus irado, You'll see from many texts a angry um God. Deus que está pronto a punir, A God that is ready to um punish. Deus que está pronto a corrigir. He's ready to correct. Se você olhar alguns textos do Novo Testamento, And if you look in the text of the New como por Testament, exemplo, quando você olha João no 1 João capítulo 4, for example, if you look at 1 John a chapter Bíblia 4, diz no versículo 18, no amor não existe the medo. Bible says that in love there is no fear. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Perfect love casts out all fear. Não é que um texto contradiz o outro. It's not that a text contradicts Não the é que other. Deus mudou do Velho para o Novo Testamento. It's not that God changed from the Old to the New Em Testament. português nós temos um grande privilégio quando se trata dessa palavra. In Portuguese, we have a great privilege when Em it inglês nós talks temos about que these trazer two alguns words. esclarecimentos. We have to bring clarity in English. Porque em português existe uma grande distinção entre temor Because in Portuguese, there is fear e medo. and fear. Em inglês é a mesma palavra. And in English, it's the same word. E o que acontece conosco And what happens to us é que às vezes nós não conseguimos traduzir no sentimento verdadeiro aquilo que Deus fala acerca de temor. is that we can't translate in a true feeling what God speaks of fear. Então nós chamaríamos aqui para trazer a distinção em inglês o texto bíblico de Hebreus 12. So we bring the distinction in Hebrews, O santo temor. the holy fear. Existe o temor que é santo. There is a fear that is holy. E esse temor não é para te fazer ter medo de Deus. And that's not to make you scared of God. Calma, Deus, não me machuca. God, please don't hurt me. Calma, Deus, por favor, me deixa pelo menos entrar na tua casa. Please let me at least walk into Não, your não é house. ter medo de Deus, No, it's not being scared mas é of ter God, temor de Deus. but it's having the O fear of santo God. temor The holy é fear traduzido por respeito, is translated to respect, por reverência, to reverence, por chegar na presença dele of getting into His e presence reconhecer quem nós somos and recognizing who we e ao are, mesmo tempo reconhecer quem ele and é. in the same way recognizing who He Ele é is. Deus, He is God. ele é o Criador, He is the ele está Creator. sentado no seu trono, He is seated on His throne. embora seja meu Pai, Even though He is my Father, mas ele não deixa de ser o meu Deus. He's still my Se nós God. entendermos isso e aplicarmos em escalas menores dentro do nosso ciclo de influência, If we understand this and apply it in our lives, principalmente no que diz respeito ao nosso relacionamento com cônjuges e com filhos, especially in our relationship with our spouses or our children, nós vamos entender algo muito importante. we're going to understand something so important. Quando você desobedece aos seus pais, When you disobey your parents, quando você desrespeita os seus pais, when you disrespect your parents, não é falta de amor pelo it's seu pai, not lack of love. é falta de temor. It's lack of reverence, O nosso respect. amor por Deus, Our love for entenda o que eu vou God. dizer para você aqui nesta Understand what I'm manhã. going to tell you. O nosso amor por Deus Our love for é o que God nos impulsiona a querer um relacionamento de intimidade com Ele. is what takes us to want a O relationship nosso with Him. amor por Deus Our love of é que nos God impulsiona a querer descobrir mais e mais dele. is what takes us to want to find out more things about Mas se o Him. nosso amor não for equilibrado pelo nosso temor, But if our love is not balanced out by the fear of a God, gente vai como um carro que não tem freio. we're going to go as a car with no E brakes. quando chegarmos diante de um precipício, não teremos como parar o carro e vamos cair nesse precipício. And we're going to fall in the abyss because we won't have a way to A break Bíblia it. não nos chama para termos medo de Deus, The Bible doesn't call us to be scared of mas a God, Bíblia diz que nós temos que servi-lo com santo temor. but it says that we have to serve Him with holy fear. Temor do Senhor The fear of the Lord é o resumo de todo conselho. is the result of any kind of Você sabe que em advice. 3 épocas diferentes da vida de Salomão, ele escreve 3 livros da Bíblia. You know, in 3 different times in Solomon's life, he writes 3 books. Ele escreve, na primeira etapa da sua vida, um jovem ainda apaixonado, ele escreve o livro de Cantares. When he was young and in love, he wrote songs. Só que quando Salomão vai amadurecendo, When Solomon is maturing, ele escreve outros 2 livros, he writes 2 more que books são considerados livros de sabedoria. that are considered books of wisdom. Um é o livro de Provérbios One is Proverbs, e o outro é o livro de Eclesiastes. and the other one is Ecclesiastes. Esses 2 livros são conselhos práticos. These 2 books are practical Inclusive, advice. se você ler um provérbio por dia, If you são read 31 one proverb a day, capítulos do livro de Provérbios. it's 31 É chapters. uma forma de você se manter conectado com a sabedoria que vem da palavra de Deus todos os dias. It's a way for you to keep yourself connected with the wisdom of the Word Quando of você God. chega no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, When you get to Ecclesiastes chapter 12, Salomão já está no término da sua vida. Solomon is finishing up Ele his está life. resumindo
todos os seus conselhos. He's summarizing all of his E no advice. capítulo 12, que é o último capítulo de In Eclesiastes, chapter 12, the last one of Ecclesiastes, ele diz assim no versículo he 13: says in verse 13, de tudo que se tem ouvido, if anyone that has ears, tudo que você ouviu dizer, everything that you've heard in tudo your que eu life, vivi, everything I've tudo que eu lived, escrevi, everything I wrote, tudo que eu ensinei, everything I taught, tudo que eu ensinei, por exemplo, everything I taught by por example, escritos, by tudo que writing, você conhece acerca de sabedoria. everything you know of Ele disse: wisdom. tudo que tens ouvido, He says, from everything I've heard, a suma é essa, the summary o is, resumo é esse. the summary is, Só abrir um parênteses aqui rapidamente. I'm going to open a Você parenthesis. sabe que uma das grandes estratégias hoje de leitura rápida de livros é essa, One né? of the greatest strategies of fast reading is, Você vai ler você vai ouvir, por exemplo, um livro por áudio, you hear an e audiobook, normalmente eles demoram um tempo de 4, 6, 8, 10 horas de ouvir alguma coisa. and usually they're a couple hours long. Aí alguém chega pra você e fala assim: você não precisa ouvir 10 horas de um livro. And someone comes and says, you don't have to listen to 10 Eu vou te hours. dar o resumo do livro em apenas 30 minutos. I'm going to give you the summary of the book in E 30 o que as minutes. pessoas escolhem? Ficar 8 horas ouvindo um livro, Do people choose to stay ou hours ou eles listening to a escolhem book 30 minutos? or 30 minutes? É mais ou menos o que Salomão fizesse isso. It's kind of what Solomon Ele did. fala assim: olha, da minha vida inteira, He says, from my whole life, eu vou te dar o resumo agora. I'm going to give you the summary now. Imagina, o homem mais sábio que pisou nesta terra The wisest man to step on falar this que vai earth te dar um conselho says he's going to give you one piece que of vai advice resumir a vida dele inteira. that will summarize his whole Como life. será que nós prestaremos atenção? How will we pay Aí ele attention? diz assim no versículo And 13: he says, teme a Deus fear the Lord e guarde seus and mandamentos, keep his commandments, porque isso é o dever de todo homem. because that's the duty of every man. Não, calma aí, Salomão, você tem certeza que é isso? Solomon, are you sure that's it? O conselho que resume a sabedoria de toda a sua existência The advice that summarizes all of your wisdom, não está pautado na minha adoração? is it based on my worship? Não está pautado no meu conhecimento? Is it based on my knowledge? Não está pautado na minha família? Is it based on my family? Não, tudo isso é importante. No, all of that is Mas o important. resumo da minha vida, But the summary of my life, dos meus conselhos é esse: my advice is, teme ao Senhor. fear the Lord. Teme ao Senhor. Fear the O Lord. salmista disse: o temor do Senhor. In Psalm it says, the fear of the Salmo Lord 111:10 é o princípio da is the sabedoria. beginning of wisdom. Existe um texto de Isaías, esse texto é extremamente precioso. There's a text in Isaiah that's Isaías so precious. 33:6 diz Isaiah assim: 33:6. o texto aqui é um texto escatológico, é um texto que está apontando para o futuro. It's a text that points to the future. É como se Isaías estivesse profetizando para os nossos dias. It's as if Isaiah was prophesying for our day. E ele diz assim: haverá em And he Sião says, there will be in Zion estabilidade nos teus tempos, stability in their time, abundância de salvação, abundance in salvation, sabedoria e conhecimento. wisdom and Olha só a knowledge. profecia. Look at the Eu prophecy. estou vendo no futuro. I see in the Vai ter future salvação, there's gente. going to be salvation. Vai ter sabedoria, There's going to gente. be wisdom. Vai ter conhecimento, There's going to gente. be knowledge. Será que nós não estamos vivendo esses dias Are we not living these em que days? tantas pessoas estão recebendo Jesus como Salvador? So many people are Em receiving que Jesus. tanto conhecimento está sendo compartilhado? So much knowledge is Em being que shared. tanta sabedoria estão sendo So compartilhado? much wisdom is Ele being diz assim: shared. haverá salvação, He says there will be haverá salvation. conhecimento, There will be haverá knowledge. sabedoria. There will be wisdom. Mas existe um ponto e vírgula But there's que diz assim: a comma. e o temor do Senhor And it says, and the fear of the Lord será o seu tesouro. will be your treasure. Salvação extraordinária. Salvation is extraordinary. Conhecimento é maravilhoso. Knowledge is great. Sabedoria é maravilhosa. Wisdom is great. Mas o teu tesouro But your treasure vai ser o temor do Senhor. is the fear of the Lord. Teu tesouro Your treasure é o temor do Senhor. is the fear of the Lord. Eu não quero ressuscitar sentimentos de pessoas ou experiências de pessoas que sofreram no passado com essa rigidez. I don't want to bring people that had a very hard time in the past. Pessoas que
carregam as marcas não apenas da sua alma, mas muitas do seu corpo, People that carry the marks not only on their soul but on de their uma bodies. rigidez tão excessiva na sua criação. Of such an excessive harshness E in their apresentar upbringing. um Deus assim. And presenting a God like this. Não, esse não é o meu objetivo. No, that's not my O goal. meu objetivo não é mostrar para você um Deus que está pronto a punir todos aqueles que falharem. My goal is not to show you a God that's going to punish anyone that fails. Meu objetivo é ensinar a você aquilo que esse mundo não tem nos ensinado. But my goal is to teach you what the world has not been teaching Que us. embora seja ótimo ter amizade com os seus filhos, Even though it's great to have a e friendship with ser your um kids, amigo da sua filha, uma amiga da sua filha, to be the friend of um your amigo daughter, do seu filho, a friend of your mas eu quero son, dizer para você que o relacionamento pautado apenas na amizade, but the relationship based only on friendship, apenas no amor, only on love, ele não pode se sustentar sozinho. it doesn't sustain itself. Maridos, esposas que Husbands, wives, traem seus relacionamentos, That betray their nem relationships. sempre traem por falta de amor, They don't do it usually by lack of mas love, sempre traem por falta de temor. but it's always by the lack of fear. Temor é o respeito, Fear is the é a respect, reverência. the reverence. Seu filho não te desobedece porque ele não te ama. Your kid doesn't disobey you because he doesn't love Ele you. te obedece, não, ele te desobedece porque ele não te He respeita. disobeys you because he doesn't respect you. O que acontece conosco é que nós estamos engrenados, impulsionados a um relacionamento de amor e de paixão intenso por Jesus. What happens is we're taken to an intense relationship of love and passion for Mas Jesus. nós não conseguimos discernir isso. But we can't discern Nós não that. conseguimos lidar com isso. We can't deal with E that. entender que se nos faltar o temor, And understand that if we don't have nós the vamos fear of criando the um Lord, ciclo vicioso we're going to be in a vicious em que a cycle gente vai tão longe, that will go so far. mas quando o pecado se apresenta, And then when sin comes, quando a normalidade do pecado surge, when sin being normal a comes, gente não consegue rejeitar we isso. can't reject it. Porque na nossa cabeça Because in our head, está aquele Deus it's that amigo, God that's a friend. está aquele Deus que está pronto para mais uma, The God's that ready for que another está one. pronto para me levantar novamente, He's ready to pick me up que está again. pronto para poder me colocar em pé Ready novamente. to put me up on my E feet tudo again. isso é verdade. And all of that is true. Quantas vezes nós cairmos, quantas vezes o Senhor estará ali para nos levantar. How many times did we fall and the Lord was there to pick us up? Mas nós estamos vivendo um relacionamento sem progresso. But we're living a relationship with no progress. Nós estamos vivendo um relacionamento em que temos momentos de comunhão com Deus, We're living a relationship that we have moments mas of não communion temos with God. vida de comunhão com Deus. But we don't have a life of Porque communion vamos with até um God. certo ponto e caímos e temos que voltar novamente para reconstruir We isso. go into a certain point, then we fall and have to go back and Não rebuild estou falando it. sobre salvação, querido. I'm not talking about Você é salvation. salvo pela graça mediante a You're fé. saved by grace. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. It doesn't come through us, Eu it's estou from falando God. sobre uma igreja But I'm talking que about a deseja construir um relacionamento de intimidade com Jesus. that wants to build a relationship of intimacy with Jesus. E que você será impulsionado pelo seu amor. And you'll be taken by your love. Mas você será guardado e protegido pelo seu temor. But you'll be kept by your fear Alguém of comigo God. nesta manhã? Anyone with me? Um relacionamento The que vai nos relationship colocar em um lugar onde o nosso respeito e a nossa reverência pelo Senhor that will put us in a place where our respect and reverence for the vai nos fazer Lord pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa duvidosa. will make us think twice before doing something Vai nos fazer questionable. pensar duas vezes quando o mal se apresentar diante dos nossos olhos. Will make us think twice when the bad things come before us. Eu quero trazer um pouco dessa responsabilidade. I want to bring that Aqueles que responsibility ministram no altar do Senhor, a começar pela minha própria vida. to those who are ministering on the altar, including É myself. muito comum quando estamos no altar, seja pregando, cantando ou influenciando a igreja num contexto geral. It's very common when we're influencing the church in any way. É muito comum a gente ministrar e ensinar um padrão que nós nos encaixamos nele. It's common for us to teach a standard that we fit into it. Porque hoje é muito fácil você conferir a vida das pessoas se realmente elas vivem o que pregam. Because it's easy today for you to see if someone really lives what they preach. Então, se eu quero viver uma vida duvidosa em algumas áreas, So if I want to live a questionable life in some então eu areas, tenho que ter certeza que eu vou pregar e construir uma mensagem que, se você me ver I have to be sure that I'm going to build a message that if you de see uma me forma duvidosa, in a questionable way, você não vai
você não vai me ter como reprovado. you're not going to disapprove of me. Então, se eu quero viver uma vida no pecado, So if I want to live a life in sin, então eu preciso sempre, constantemente pregar a favor da graça, I need to constantly preach in favor of para que grace. ninguém, So ao me no ver one, no pecado, When venha they me see me in julgar, sin, they'll judge me. mas me colocar diante da graça para que eu seja restaurado. But they'll place me before grace so I'm restored. Dentro do padrão de vida que eu quero viver, In the standard of life that I want to live in, esse é o padrão que eu vou reproduzir. that's what I'm going to reflect. Porque na verdade a palavra de Deus você não prega com o seu conhecimento, Because the word of God, you don't preach it with your você knowledge. prega com a sua vida. You preach it with your O life. discipulado não é um ensinar o que você sabe. Discipleship is not teaching what you O know, discipulado é tornar pessoas parecidas com você. but it's making people look like you. Se você imita Jesus, If you imitate tornar Jesus, pessoas parecidas com Jesus. making people look like Se você Jesus. não imita If you Jesus, don't imitate tornar Jesus, pessoas parecidas com você making mesmo. people look like yourself. O grande problema The greatest problem é que nós deixamos o padrão de santidade cair, despencar nos altares da is igreja. that we let our standard of holiness go all the way down on the altar. E a gente tenta colocar uma roupagem de graça sobre todo mundo que escolheu viver uma vida de pecado. And we try to cover it up with grace for everyone that decided to Eu não have a quero life of me sin. colocar aqui numa posição de santarrão legalista aqui nesta I don't manhã. want to put myself in the place of all holy. Mas eu quero dizer para você que a presença de Deus não compactua com o pecado. But the presence of God does not match Eu with disse, a sin. presença de Deus ela não compactua com o The pecado. presence of God does not match with E sin. que não adianta nós criarmos uma cultura de resgatar as pessoas quando elas caem, And we shouldn't create a culture of rescuing people when they fall sem ensinar para elas um lugar seguro onde elas podem ficar. without teaching them a safe place for them to O remain. nosso amor por Jesus Our love for Jesus vai nos resgatar quantas vezes forem will necessárias. rescue us as many times Mas o as we nosso need. temor por Jesus But our fear of é God que vai nos proteger de não pecar contra Ele. will protect us from not sinning Se eu against pudesse Him. trazer uma ilustração de um carro, eu diria para você que o amor é o acelerador. If I could bring an illustration of a car, it's like love is the gas E o, pedal. e o temor é o freio. And fear of the Lord is the Pastor, o brake. que o senhor prefere? Num carro que só tem acelerador ou num carro que só tem Do freio? you prefer a car with just the gas or with just the É claro brakes? que eu preciso, é claro que eu prefiro um carro que só tem acelerador. I prefer a car that has just the Porque accelerator, senão eu não saio do or lugar. else I won't leave my E o que place. acontece conosco é isso. And what happens with us É que a is gente traduziu temor por medo we translated fear of the Lord for e fear, a gente não consegue sair do lugar. and we are stuck. Mas por um outro lado, But on the other a hand, gente só quer viver pautado no amor. you want to live only based on love. E aí o seu carro só tem acelerador. And then your car only has the gas Querido, pedal. viver só por amor, Living only by enquanto love, você está indo na direção certa, não tem while problema. you're going in the right direction, O it's problema é great. quando você errar a rota. The problem is when you make a mistake. E o que tem acontecido com muitos de nós é isso. And what's been happening to us Nós is temos this. sido tão cheios de Deus, We've been so filled with tão God, cheios do conhecimento da palavra, filled with the knowledge of the tão Word, envolvidos com a nossa vida na presença de Deus. involving our lives in the presence of God. Quando a gente sai daqui, But when we leave here, a gente não consegue dizer não para o we pecado. can't say no to sin. A gente começa a normalizar as coisas como tudo hoje é normal. We start to make everything normal. Politicamente corretos. It's right. Fraudar uma situação é normal, isso não tem problema. Committing fraud from a situation, it's normal, no Ficar problem. olhando para a mulher dos outros, tendo a minha, isso é normal, não tem problema. Having my own wife looking at another person's wife is normal. Fazer isso ou fazer aquilo, tudo se tornou normal. Doing this or that, everything is E a gente normal. consegue amar a Jesus And we can love e Jesus fazer tudo isso. and do all of that. O que falta What is lacking é termos o santo temor restaurado. is having our holy fear restored. Não é aquele temor que te impede de buscar Deus, It's not the fear that's going to stop you from seeking the Lord, mas é o temor que te impede de colocar a mão aonde você não pode colocar, but it's the fear that stops you from putting your hand where you shouldn't, de fitar os olhos aonde você não pode olhar. of putting your eyes where you shouldn't. É o temor It's the fear que te leva a respeitar o Senhor, that will take you to respect a the Lord, presença do Senhor, the presence of the ao Lord, ponto de sair de um culto, to the point where you leave a sair service, de uma reunião leave a meeting, e ter o entendimento que a sua vida precisa de ajustes. and have the understanding that you need to adjust your
life. E que em muitos momentos precisa de mudanças. That in many moments you need change. Precisa de transformação. You need E transformation. não conseguir descansar. And you won't be able to rest. E não conseguir ter paz. You won't be able to have peace Até que você coloque a sua vida no lugar. until you put your life in the right place. Mas é tão comum hoje pra gente. So common for A us gente today chega, volta a viver uma vida no pecado. to go back to a life of sin. E não tem problema, desde que eu vou na igreja e amo a Jesus. There's no problem. I go to church and I love Jesus. Querido, eu quero dizer pra você uma coisa. But I want to tell you something. Que somente o seu amor por Jesus não Only- vai te impedir de ferir a santidade Your dele. love of Jesus will not stop you from hurting His Mas o holiness. seu temor pelo Senhor But your fear of the é Lord proteger você. will protect É you, guardar a sua entrada. will guard your É entry, guardar a sua saída. will guard when you leave. Eu sei que nós não temos muitas saudades dos tempos antigos na igreja. I know we don't miss old times in E eu não church. quero aqui questionar qual foi o melhor ou o pior tempo. And I don't want to question what was the best or the worst time. Mas existem coisas que na nossa vida não podem ser removidas. But there are things that can't be removed A from our Bíblia lives. diz que nós não podemos remover os marcos antigos que foram colocados pelos nossos pais. The Bible says that we can't remove the old marks that Tem were uma put by our coisa que os parents. nossos pais podem e devem nos ensinar. And if there's something that our parents can teach us, É o temor ao Senhor. is the fear of the Lord. Eu não sou tão antigo assim, I'm not so old. não sou tão velho assim, I'm not so old. mas eu me lembro da minha adolescência. But I remember when I was a Quando nós teenager, chegávamos na igreja we would get to e o church culto começava and the service started e o pastor pegava o microfone. and the pastor would get the Um dia microphone de ceia, on a day meu of Deus do céu, era communion. quase 7 dias de purificação pedindo perdão para chegar no dia de It was ceia. almost 7 days before of purification. Alguém pegava o microfone And anyone would grab the mic, e a gente via que a glória de Deus enchia aquele ambiente. we would see the glory of God fill that Começava a place. pedir perdão até pelos pecados que eu não cometi. We started to ask for forgiveness even for sins you Com didn't medo de even do. Deus revelar para alguém e me expor diante de todo mundo. Scared of God revealing them to someone and being Estou exposed. sozinho? Alguém comigo nessa? Am I alone? Alguém lembra dessa Does época? anyone remember that time? O problema The problem foi que nós colocamos esse ambiente em um lugar de idolatria. is that we put that in a place where we Nós idolized it. começamos a idolatrar esse sentimento. We started to idolize that feeling. E esse sentimento começou a bloquear o nosso coração em ter uma verdadeira comunhão com o Senhor. And that feeling blocked our hearts from having true communion Problema with God. The problem É que muitos desses homens e mulheres de Deus is that many of these men and women of God se tornaram ídolos. became idols. E sem percebermos, nós nos colocamos no lugar de Jesus na nossa vida. And without noticing, we put them in the place of Jesus in our lives. Parece que uma pregação com uma voz de condenação It seems like a preaching with condemnation era o que significava santidade. is what meant E holiness. se alguém chegasse com uma voz mais meiga, mais suave, And if someone came with a sweeter voice, essa pregação é muito fraca. it's a very weak A preaching. porta do céu dessa igreja é muito larga. The door of the heaven in this church is very E open. nós começamos a entrar em uma confusão dentro do corpo de Cristo. And we start to bring confusion to the body Onde a of gente não Christ. sabe se aprecia uma mensagem mais dura We don't know if we appreciate a ou harsher se aprecia message uma mensagem que a gente quase se parece com a boate, com o mundo para tentar atrair não crentes na igreja. or if we appreciate a message that looks like the world to attract people that Eu are só vim dizer para Christian. você uma coisa, querido. But I want to tell you something. Se existe algo que nós precisamos perseguir, If there's something that we need to seek, é a presença do Senhor. it's the presence of the Lord. E não é a onipresença do And it's Senhor. not His omnipresence. Pela onipresença, Deus está em todos os lugares, His- inclusive no inferno. In His omnipresence, He's everywhere, even in hell. Estou falando da presença manifesta But do I'm talking Senhor. about His manifest presence. Deus não habita em uma casa que não existe temor pela sua God presença. doesn't live in a house that there's no fear for Him. E eu quero dizer para você isso de todo o meu coração. And I want to tell you that with O all que of my heart. sustenta qualquer relacionamento duradouro com What Jesus sustains any long-lasting relationship with Jesus não é somente o nosso amor por Ele, is not just our love for Him, mas o nosso temor. but our fear of Him. Demorou para a gente poder reprogramar a nossa cabeça. Took long for us to reprogram our head. E os nossos filhos até hoje eles não conseguem ver dessa maneira. And our kids sometimes can't even see it that way. Que a igreja, That o church, templo, the temple, não é a sala da casa de ninguém. it's not your living room. Aonde eu sento, Where I sit, coloco as pernas para cima, put my feet up,
coloco um chiclete na boca put gum in my e mouth, fico conversando com as pessoas e dando and I gargalhadas. talk and laugh with anyone. Ah, como eu me sinto bem nessa igreja. Oh, I feel so good in Se this sente bem church. porque o seu padrão de santidade não existe. You feel good because your standard of holiness E doesn't aí exist. quando alguém tenta colocar ou apresentar a você um padrão de temor e santidade, And when someone tries to present to you a standard ah, of essa igreja é holiness, legalista. oh, that church? Ah, esse pastor aí só prega usos e costumes. That pastor only preaches Ah, doctrine. esse lugar, querido, o que vai respaldar a mensagem do altar é a atmosfera do culto. But what backs up the preaching is the atmosphere of the O que service. vai respaldar o que acontece no altar What's going to back up what happens on é the o altar efeito no coração das pessoas. is the effect on people's É hearts. se alguém está entrando por essas portas e saindo daqui desafiados a mudar e a se parecer mais com Jesus. If someone is coming in here and leaving challenged to look more like É se Jesus. alguém deseja largar uma vida de pecado e se lançar nos braços do Senhor para ser verdadeiramente transformado. As if someone wants to leave their life of sin and give themselves to É a Jesus for presença de Deus no transformation. ambiente. It's the presence of São os God. milagres, os sinais e as maravilhas. The miracles, the signs, É o the quanto wonders. esse lugar é conhecido nos It's céus how much is this place e known in o heaven quanto ele é temido no inferno. and how much it's feared in Que eu quero hell. dizer para você aqui nesta manhã, But I want to tell you, o amor de Deus é o que te traz para the dentro. love of God is what brings you in. É o que te traz para It's perto. what brings you close. É o que te coloca do colo dele. It's what puts you in his Mas arms. só o temor dele te mantém nesse But lugar. only his fear keeps you here. Só o temor ao Senhor Only the fear of the Lord que nos mantém no lugar de intimidade com ele. is what keeps us in a place of intimacy with him. Não é ter medo de Deus, It's not being scared of God, mas saber but it's knowing que se você não respeitá-lo, that if you don't respect não him, reverenciá-lo, if you don't show him reverence, logo você sai do colo dele you're going to leave his lap e sobe no colo de uma outra pessoa. and you're going to go into someone else's arms. Vamos ficar em pé nesta manhã. Let's stand. O temor sem o amor nos leva a não nos relacionar com Deus. Fear without love takes us to not have a relationship with God. Mas o amor sem o temor But love without nos fear leva a não respeitar a presença de Deus e a não viver uma vida de santidade. takes us to not respect his presence and live a life of Amor e holiness. temor. Love and fear. Amor e temor Love and fear of God juntos together, nos dá o verdadeiro equilíbrio they give us the true balance para termos uma vida de intimidade com o Senhor. for us to have a life of intimacy with the Lord. Ame a Deus de todo o seu coração. Love God with all of your heart. E o resumo dos conselhos é And esse: the summary of all advice is temer ao Senhor. fear the Lord. Feche os seus olhos comigo. Close your eyes with me. Coloque sua mão no seu coração neste momento. Place your hand on your heart. Você que recebeu a palavra do Senhor If esta you manhã. receive this word, Quero te dar alguns segundos para você digerir ela. I want to give you a couple seconds for you to just digest Just it. sink in. Sink it in. Receba. Receive. Áreas, quem sabe, da sua vida que estão desregradas. Areas maybe in your life that are unruled. Algo que talvez começou com tanta pureza dentro da sua casa. Something that maybe started with so much purity in your Mas você home, descuidou. but you weren't careful. Você se descuidou, você perdeu o controle. You lost control. Quem sabe hoje você precisa retornar a esse lugar de temor. Maybe today you need to go back to that place of fear Dizer, Senhor, and say, Lord, obrigado por manter esta porta aberta para mim. thank you for keeping this door open for me. Filho que está aqui, Son, daughter that's here. quem sabe você tem se colocado num lugar Maybe you've been putting yourself de tamanha amizade e relacionamento com seus in a pais, place where you're such a friend of your que ouvir o parents conselho do seu pai e da sua mãe that hearing your parents' advice talvez seja mais ou menos igual a ouvir o conselho dos pais, dos seus amigos ou dos seus amigos. maybe it's like hearing the advice of just your friends.
temor do Senhor tome o seu lugar May the fear of the Lord take its place na minha e na sua vida, in our lives, para que a gente saiba distinguir a voz de autoridade sobre nós. so we may know how to distinguish the voice of authority over As us. vozes que governam a nossa vida, The voices that govern our que lives, têm autoridade sobre a nossa vida. that have authority over our lives. Vozes que Deus enviou Voices that God sent para nos guardar. to keep us. Temor, Fear. temor. Fear of the Lord. Love your parents, Ame os seus pais, but respect them. mas respeite a eles. Honor them. Honre eles. Às vezes a gente trata os nossos pais ou pessoas que estão em autoridade como pessoas quaisquer na nossa vida. Sometimes we treat people in authority in our lives as anyone. Em nome de uma mudança de mentalidade, In the name of a change in mindset, a gente muda alguns valores que não podem ser mudados. we change values that should not be changed. Temer ao Senhor. Fearing the Lord. Temer ao Senhor. Fearing the Lord. Não é um Deus que está buscando a oportunidade para te punir quando você errar, It's not a God that wants an opportunity to punish mas you um when you Deus make a que quer te mistake, proteger para não te perder. but one that wants to protect you so he won't lose you. Te proteger para não te perder. Protect you so he doesn't lose you. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra esta manhã. Thank you, Holy Spirit, for your word this morning. Que ela esteja gravada em nossos corações, May it be guarded in our hearts, para que nós possamos realmente vivê-la a cada dia. so we will truly live it every day. Senhor, eu libero a bênção do Senhor sobre a tua igreja Father, I nesta manhã, liberate your blessing over your sobre os church, teus filhos, over your children, sobre cada família aqui. and for each family here. Possamos juntos, Senhor, May we together, Lord, administrar e equilibrar balance o nosso amor e o nosso temor pelo Senhor. our love and our fear for you. Que tudo aquilo que precisa ser desconstruído, May everything that needs to be assim deconstructed, seja, may it be para a glória única e exclusiva do nome de Jesus. for the glory of only your name. Que Deus te abençoe. May God bless you. Tenha uma semana de vitórias da presença do Have a Senhor. week of victory.